Olá, começa agora o podcast Vida Louca, Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela e esse é um espaço para conversarmos com pessoas interessantes que estão por aí, tentando inventar uma forma de caminhar nessa corda bamba que é a vida acontecendo. Eu sou psicanalista e na clínica ouço com frequência a pergunta: será que eu estou ficando louco? Será? Vamos conversar então sobre os limites da sanidade, sobre a loucura de cada um de nós, refletir sobre as escolhas que temos feito, sobre as nossas angústias, sobre como temos lidado com o trabalho, com medicamentos, com o nosso tempo e muito mais. A quantas anda a sua saúde mental? A cada episódio terei aqui comigo um convidado para trazer para a gente informações, histórias, dicas e perguntas. E quem sabe trazer também um pouco de loucura. Hoje apresento a vocês Homero Nunes, que estreia comigo esse programa, empreendendo uma jornada pela história da loucura a partir da Idade Média, da Idade Antiga, que a gente vai começar hoje. Muito obrigada, Homero, bem-vindo. Oi, Rebeca. Eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade de estar aqui nesse programa falando sobre loucura. Não sei se eu sou muito louco de aceitar esse convite. Eu te fazer? Mas eu agradeço aqui a oportunidade. Vamos bater um papo aí hoje. Delícia, obrigada. E a cada semana eu trarei também uma convidada, um convidado para participar comigo aí dessa jornada. Hoje ao meu lado, Lina Rocha, jornalista, vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais. E que bom ter você aqui comigo nessa embarcação, comigo e com o Homero. Eu que agradeço a participação aqui. Eu acho importante a gente falar desse assunto, ainda mais eu que lido com uma realidade, né? Uma loucura dupla, jornalista e sindicalista, imagina. Eu quero saber se eu estou muito louca ou não. Boa pergunta. Bora lá? Então, no nosso podcast, nós vamos falar sobre muitas loucuras ou sobre as diversas facetas da loucura. A loucura dos manuais, a dos psiquiatras, que é importante a gente frisar, que vai muito além da psicose. A loucura do dia a dia pilhado, que a gente leva aí aos capotes. A loucura do amor, a loucura de cada um de nós. Então, hoje, para a gente começar essa conversa, que vai dar muito pano para a manga, a gente vai descobrir como a loucura conviveu com cada período histórico. E que delícia a gente estrear o Vida Louca, Mente Sã com esse cara aqui, que tem tudo a ver com isso, porque ele simplesmente vê diferente. O Homero foi meu professor no curso de psicologia e nas suas aulas, Homero, esse era o desafio, né? A gente tinha que suspender o lugar comum para ir além. Deve ser coisa de quem é atravessado pela arte. E foi muito bom. Então, Homero escolheu a música, os museus, a paternidade, a história, a sociologia, o jornalismo, a sala de aula, a bicicleta, as trilhas da natureza, como possibilidades para fazer e viver sua jornada. Isso é o que eu vi e vejo no Homero. Agora, você podia falar um pouquinho de você pra gente, do seu ponto de vista, o que você quiser colocar pra gente. Quem gostei. É você nessa corda bamba? Eu gostei do jeito que a Rebeca me vê aqui. É isso, né? A gente tenta inventar algum caminho aí para seguir. Meio perdido, né? Meio perdido nesse caminho. Bom, mas eu sou professor. Quando alguém me pergunta quem sou eu... primeiro eu falo que eu sou o pai do Davi, né? Essas Sim. coisas assim, que talvez seja o mais importante. Gosto de arte, cinema, rock and roll e por aí. Mas sou professor. Eu sou um sujeito da sala de aula mesmo, assim. Gosto de ser professor. Tem gente que fala assim, sinto muito, né? Quando eu falo isso. Mas eu sou professor. E professor de diversas áreas aí mesmo, da grande área das humanas. Sim. E gosto muito dessa área da arte, da história da arte, e vivo por aí mesmo, como você falou, levando alunos para os museus, para música, para todo lado. Sobre isso, não é só na sala de aula, né? Você é A ideia é ampliar a sala de aula o máximo que puder, né? A sala de aula, quando eu falo sala de aula, não é um lugar com um monte de parede, não. A sala de aula é o mundo mesmo, onde puder levar essa turma aí para conhecer coisas e pensar a vida. Eu postei esses dias um videozinho lá do professor Rubem Alves, falando, professor não é para dar resposta, não, resposta nos livros, na internet, né? O professor tem que aguçar a curiosidade, né? Fazer esse aluno se interessar pelo mundo. E isso aqui é a missão. Eu tenho muito isso como missão, assim, provocar um pouquinho, né?
E provoca também nas redes sociais, né? Então a gente já deixa aqui o perfil, Isso Compensa, né? Isso, gente. Compensa. Segue aí o Isso Compensa. Mesmo. Arte, música, cinema, literatura e coisas que provocam também, né? Um pouquinho de filosofia sempre é bom. Sempre necessário. Bom, então o nosso tema aqui, loucura, a gente já começa com Freud, que ele escreveu no Mal-Estar da Civilização, que a vida, tal como a encontramos, é árdua demais para nós. Proporciona-nos muitos sofrimentos, decepções e tarefas impossíveis. A fim de suportá-la, não podemos dispensar medidas paliativas. Não podemos passar sem construções auxiliares. E ele vai citar algumas: as ciências, as artes e as substâncias tóxicas. E o Lacan escreveu na década de 70 que todo mundo é louco, ou seja, todos deliramos. Então, se todo mundo delira, onde está a normalidade? Hoje a ideia é conversarmos um pouco sobre a história da loucura e como a loucura conviveu com cada período histórico, como a gente já falou. Então, Homero, a gente já podia começar ali, da Idade Antiga. Ali pertinho, da antiguidade. Logo ali. Eu vou começar de hoje e volto para lá, porque quando você fala assim que todo mundo tem uma pitada de loucura, né? Hoje virou um verdadeiro xingamento. Você fala que a pessoa é normal, né? Nossa, é uma pessoa normal, comum, né? É um xingamento. Não quero ser comum, quero ser diferente. Diferentão. Né? Eu quero ter o estilo próprio, pensar por mim mesmo, autonomia. Tem a ver com o individualismo na modernidade, essa diferenciação que nós buscamos hoje. Então, uma certa dose de loucura aí passou a fazer parte da identidade das pessoas nessa pós-modernidade. Ou modernidade líquida, nessa liquidez fluida, líquida, avançada, hipermodernidade, né? Um pouquinho, a gente tem que incorporar um pouquinho isso na nossa identidade. Bom, mas pensando lá na antiguidade, na Grécia Antiga, por exemplo, o louco ele era tido como um sujeito extraordinário naquela sociedade. Sim. Ele era, muitas vezes, o oráculo, ou o filósofo, o poeta, o artista. Era uma sociedade que via o louco não como aquele a ser aprisionado, excluído da vida social, mas era aquele que tinha um lugar de estranho naquele mundo, mas que trazia uma sabedoria, um estranhamento com as coisas. Tem a ver também com a ideia do povo grego ali, que era um povo muito voltado, sobretudo a partir do século V a.C., assim, que era um povo muito voltado para a racionalidade, para o entendimento do mundo diferente daqueles conhecimentos mitológicos. E mesmo na mitologia grega também, os deuses eram muito loucos, né? Cada um com as suas coisas, suas camadas de loucura, assim. Ou se pensarmos na tragédia grega também, todas as grandes tragédias gregas, Eurípides, Medeia era muito louca, né? Ou pelo menos ela enlouquece à medida que a tragédia vai acontecendo. Então, assim, a loucura na Grécia Antiga tinha um outro lugar diferente do que tem hoje, por exemplo, né? Então, na verdade, ela não era esse conceito de louco que a gente conhece hoje, ela era uma loucura normalizada? Não, eu não sei se normalizado, mas era tido como aquela... Não era esse padrão que a gente conhece hoje, né? Era uma pessoa que talvez trazia alguma... Acho que ela convivia, né? Conviviam com a loucura. Conviviam de uma forma, pelo que eu entendi, de uma forma muito até romântica. Sim, um pouco, mas o que eu diria assim, não necessariamente normalizado, porque muitas vezes essas figuras, que quando a gente pensa na história da Grécia Antiga, essas figuras eram tidas também como figuras extraordinárias. Era o oráculo, né, o feiticeiro, ou o filósofo. Por exemplo, a história do Sócrates, o grande filósofo que marcou a história da civilização ocidental. Ele era tido como louco mesmo, um sujeito feioso, estranho, que não tomava banho, que saía falando de filosofia nas praças públicas, que enfrentava as pessoas fazendo perguntas. Eu não podia ver alguém que sabia das coisas que queria mostrar que não sabia de nada. Então ele era assim, uma figura estranha. Ele não era tido como o normal. Por isso estou falando, não é a ideia de normalidade. Entendi. Mas ele era aquele estranho aceito ali no meio. Tinha discípulos, todo mundo seguia. Mas ele era respeitado, parece. A figura do Sócrates é estranha, né? Assim, ao mesmo tempo que ele era respeitado, ele incomodava demais.
Ele foi condenado à morte, ao suicídio, por incomodar, corromper a juventude, né? Falar com a juventude, duvidem das coisas, questiona tudo. Trazer um questionamento, mas porque não se questionava, né? Essa parece que é a grande loucura. Ele também incomodava muito. Mas, de alguma forma, a loucura sempre incomoda e sempre incomodou. Então, de formas diferentes. De formas diferentes. Uma outra figura que é interessante citar da Grécia Antiga, o Diógenes, né, o cínico, que ele vivia entre os cães, ele abre mão de tudo, ele vivia... Esse era um sujeito... Esse era muito doido. Muito o Diógenes, né, que ele andava nu e ele foi preso uma vez por defecar no teatro, esse tipo de coisa assim, que aparecia dele, assim. Mas, ao mesmo tempo, ele era tido também como sábio, aquele que enxergava mais que os outros as coisas. Tem uma passagem do Diógenes, por exemplo, assim, é lendário, né? Mas que o imperador, o Alexandre o Grande, se depara com o Diógenes. Ele fica sabendo que tem um sábio ali, da estatura de Sócrates, então vai procurar ele. Aí a cena é que o Diógenes está sentado tomando um sol, quentando um solzinho. Aí, de repente, surge uma sombra na frente dele, assim, um cavalo, né? E o sujeito falou, olha, eu sou o imperador, o Alexandre o Magno. E fiquei sabendo que você é um sábio aqui, que vive nessa miséria. Eu vim aqui para realizar qualquer desejo que você queira, né? O que você quiser, pode pedir. Falou, qualquer coisa. Então, bem mineiro, né? Arreda esse cavalo aí, que você está fazendo sombra no meu sol, né? É isso que eu te quero. Mesmo que ele tivesse uma reverência desse grande imperador que comandava tudo, ele também era esse sujeito. Ele era esse sujeito tido como sábio e muito louco também. Ótimo, muito boa essa história. E o tipo de sabedoria que eles traziam, que esse louco trazia? Relativo ao fim do mundo, ao sagrado. Se pensarmos nos oráculos, né, tinha muito essa história do feiticeiro, aquele que enxerga o futuro, aquele que sabe enxergar mais coisas que os outros, que consegue enxergar mais coisas que os outros. Se pensarmos nesses filósofos, eram aqueles questionadores, contestadores da estrutura daquela sociedade, do poder e da própria noção de conhecimento que se tinha naquele momento. Eu citei essa historinha do Diógenes, mas ele é cheio dessas coisas, né? Sujeito interessante. Interessante. Uma outra passagem dele com o Alexandre o Grande, que ele está no cemitério revirando ossos, né? E o Alexandre chega e fala, depois desse episódio, fala, e aí, Diógenes, o que você está fazendo aí? Eu estou procurando os ossos do seu pai. O Alexandre assusta e fala, mas não tem diferença nenhuma para os ossos dos mortais. Né? Tipo assim, você não é ninguém. Você está aí, o Alexandre, o Magno. Imagina, daqui a pouco. E assim, o Diógenes, um velho maltrapilho, não tinha nem o que fazer com ele. Na verdade, então, Homero, parece que eles eram pessoas que causavam curiosidade, né? Pela uma diferença, assim, de lidar com a vida. Pelo que eu estou entendendo, assim, sou leiga, né, gente? Não sou psicanalista. Mas eles eram extraordinários, talvez nesse sentido de causar também uma certa curiosidade, né? Como é que é tão diferente, né? Eu também, eu penso um pouquinho aquelas figuras folclóricas, né? Eu sou do interior de Minas, sou de Itaúna. E Itaúna tem essas figuras folclóricas também, que andavam na rua, essas coisas assim. Eu penso que eles eram um pouco disso, mas com inteligência demais. E aí é um ponto interessante da gente pensar a loucura, né? Porque inteligência demais, ninguém que é muito inteligente pode ser classificado, enquadrado como normal. E eles eram figuras aqui, muito Homero com a gente. Não, eu nem sou ilustrando. Eu estou longe disso, mas ninguém que é muito inteligente pode ser enquadrado, encaixotado, assim. Né? Então, e quando o louco começou a ser encaixotado, embarcado e... Onde a gente encaixa aí no período da história, a nau dos insensatos, o anal dos loucos? Bom, nós podemos pensar que durante a Idade Média a coisa começa a mudar um pouco essa perspectiva em relação à Antiguidade, de Grécia e Roma. Sim. Com o advento do cristianismo e desses costumes medievais que o cristianismo traz, a sociedade vai, de certa forma, encaretando em relação à Antiguidade. E muitas vezes o louco passa a ser visto como esse que é encapetado, endemoniado, esse sujeito possuído.
A noção da bruxaria, né? Tem que queimar vivo, né? Esse tipo de coisa. Mulher que pensa, por exemplo, queima vivo, né? Qualquer coisa, esse tipo de coisa assim. Então, o louco passa a ser visto como esse sujeito não cristão, não temente a Deus, e pior, como perigoso para aquela crença dominante. Olha, esse sujeito é um perigo. Até politicamente, né? Também, né? Pelo poder que era exercido pela igreja. De entendimento ali mais estratégico, que começa a encarar, enfrentar esses poderosos, também são consideradas loucas, né? E é uma época que não cabia muita contestação do poder, né? Contestou o poder, a cabeça rola imediatamente. Era uma época muito violenta. Muitas vezes a gente fala que hoje, nossa, que violência que nós vivemos. Nossa, perto da Idade Média, né? Hoje nós vivemos na paz, era barbárie total. Então, assim, de certa forma... E uma questão moral imperando. A moral muito forte. Então, o louco é esse que contesta, esse que não se encaixa. Sim. Então, na Idade Média começa a ser visto de forma diferente. A nau dos insensatos, né? Você encher um barco de loucos e soltar no oceano a deriva e onde ele aportá-lo, o problema já não é meu mais. Isso era de fato real? Isso real acontecia. Tem uma tela famosa do Hieronymus Bosch, que é um pintor flamenco, ali daquela região ali entre a Holanda e a Bélgica, que ele pintou justamente a nau dos insensatos. Isso. E ele coloca ali no meio assim uma freira, um padre. Olha, a nau dos insensatos também tem o outro lado insensato. Mas isso realmente aconteceu, de encher barco de gente, não só loucos no caso, né? Tudo que não servia para aquela sociedade. Aí aqueles desencaixados se colocavam dentro daquele barco e jogavam a deriva no oceano. A mesma coisa, assim, claro que existem os graus de diferença, mas é a mesma coisa de colocar no hospício, né? No sanatório, né? Eu acho que, assim, claro, o sanatório eu acho que é até pior. Mas a ideia... Mas era a ideia de se livrar. Parece. Aqui a gente se livra criando, aprisionando. E ali era um não lugar, né? Porque não pertencia... Não é mais daqui, então vai para o mar, né? Está embarcado e vai morrer porque Deus quis. Se chegar a algum lugar... E se chegar a algum lugar, o problema é do outro. É o problema Deus quis que o problema fosse do outro. O problema fosse do outro. É um não lugar. Aí, claro, né? Com o advento do Renascimento e também depois com essa abertura que é a sociedade, o século de ouro que o Michel Foucault fala, né? Aí se começa o processo da ciência e dos campos científicos se estabelecendo e o tratamento com esse louco passa a não ser mais daquele que eu vou julgar num barco afora, mas que eu preciso cuidar dele de alguma forma. Aí começa a lógica manicomial. Foi em qual século isso? Isso nós estamos falando a partir do século XVII, XVIII, que é que se começa essa lógica. Do cientificismo, do saber médico. Com o iluminismo, né, sobretudo, no século XVIII, assim, se começa esse saber se impor, e essa lógica manicomial. Então, acho que um pouco antes, ou é bem aí que vem a questão da desrazão. Então, já vai haver uma cisão. Né? Não vai coincidir mais o saber com a loucura. Isso. Agora já tem realmente isso marcado. Né? Essa volta dessa racionalidade, né, dessa iluminação que o iluminismo traz, ele já começa a definir os campos de conhecimento e começa a definir quem é que vai ser especialista em quê. Isso. A filosofia é uma coisa, a ciência é outra. Isso. E aí já começa a falar, olha, a razão explica tudo, o domínio da razão sobre tudo, é o que nós chamamos de razão instrumental, né, aquela razão que serve para organizar a sociedade, os grandes ideais, que é o ideal de limpeza, de beleza, de ordem, começa a imperar e o louco passa a ser aquele desencaixado. É, né? O da não razão, é aquele que não tem seu lugar. E começa essa outra lógica. Um apartado social. Né? Um apartado social. O Foucault traz no Vigiar e Punir a imagem lá do Panóptico de Bentham, que era uma prisão na Filadélfia, nos Estados Unidos, que ela tinha uma grande torre no meio, de onde poderia vigiar todos os presos dentro daquela prisão.
Sim. Então, a vigilância evitava o comportamento desviante. Por que o preso não se rebelava? Porque ele achava que o tempo todo podia estar sendo observado por um guarda. E caso ele fosse pego em flagrante planejando alguma coisa, a punição era terrível. Sim. Então, o vigiar e punir. E o Foucault falou, olha, essa lógica do panóptico de Bentham passa a dominar a sociedade. Eu estudei ela. Inclusive os hospícios, né? Que é aquele lugar que você tira o louco do convívio social e leva para um lugar que ele vai ser controlado, vigiado, disciplinado a qualquer custo, essa coisa, né? Que é uma coisa muito moderna, essa é uma visão muito moderna do que é, de como se tratar a loucura. A questão da segurança também, né? Absoluta ali, de estar sempre no controle. Tudo que... Quem está no centro está sempre no controle, observando em volta. Tudo aquilo que ameaça a ordem social passa a ser visto como ameaçador. Ele veio para ficar até hoje, né? Hoje nós vivemos a era informatizada do panóptico. Não só o louco, né? Você está falando isso, né? Não só o louco mesmo. Não, todo comportamento desviante, né? O comportamento desviante que passa a ser classificado como crime, o comportamento desviante como loucura, o indisciplinado, tudo isso passa a ser controlado. Tanto que o panóptico, lá do Bentham, que depois a gente chama de panóptico até de Foucault, passa a ser colocado não apenas na prisão, mas na prisão, no hospício, no hospital, na escola, na vida, na sociedade, nas fábricas, isso mesmo. o corpo disciplinado. A escola também é muito isso. Né? Acho que isso é bem do Foucault também, que isso é introjetado, né? Que vem a dimensão pastoral, então hoje essa lei, essa vigilância. Eu estou aqui como leiga, a gente tem que explicar, né? Quem é Foucault, porque senão a gente fica falando para quem entende. Né? Michel Foucault é um filósofo. Eu conheço, gente, mas eu acho que é bom a gente explicar. É um filósofo francês aí da segunda metade do século XX que trabalhou muito esses temas. Ele tinha uma noção que era assim, uma arqueologia do saber. Então, ele vai pesquisar como que os saberes foram se impondo para as pessoas na sociedade. A carreira dele é muito baseada nisso. Aí ele deriva vários livros pensando nessa arqueologia do saber, e ele vai produzir um livro chamado Vigiar e Punir, que ele vai comparar como que era a questão da violência, da punição, a lei do talião, olho por olho, dente por dente, e vai falar como que na modernidade, à medida que a modernidade vai avançando, como que isso vai dando lugar a uma outra lógica, que é uma lógica, como eu disse antes, da modernidade, que busca essa ordem, a beleza, a limpeza, que é colocar tudo no seu lugar, tudo ordenado. Então, como um bom filósofo, ele já previu, ele já teve uma previsão ali daquilo que seria nos dias atuais, né? Não, sim. E o próprio Foucault, a história dele também é interessantíssima, que ele era homossexual, ele era um sujeito assim, aclamado nos meios acadêmicos, fez muito sucesso em vida, concursos para todo lado, os cursos dele sempre lotados, aquela coisa, mas ele também vivia uma segunda vida, assim, nos submundos de Paris, essa coisa. Ele também tinha essa coisa do comportamento desviante numa sociedade que era muito mais careta que a nossa. Do ponto de vista da homossexualidade, essas coisas. Nem tinha espaço para isso, não, era sempre um inferninho, aquele lugar escondido, que não estava à luz da sociedade. À luz da sociedade. Então, ele também tinha isso, assim, um tanto de comportamento imoral para a época que ele vivia. Claro, né, gente? Com todo o cuidado, que isso hoje é completamente diferente. Hoje o Foucault talvez fosse muito mais feliz, né, do que foi. Com certeza. Mas ele talvez também... não fosse o Foucault. Né? Talvez não fosse o Foucault. Mas a carreira dele é muito marcada por isso, por esse lugar das pessoas na sociedade. Então, ele é importante nessa discussão, porque ele faz uma marcação entre a Idade Antiga e a Idade Moderna. É isso? Ele tem até esse grande estudo, acho que foi o doutorado dele, não é? Foi a história da loucura. Isso. Ele tem vários... Como eu disse, ele busca essa arqueologia dos campos de saber. Como que determinado campo de saber se impôs. A psicologia, por exemplo, a psiquiatria, ele tem a história da sexualidade, ele tem o vigiar e punir, que ele vai pensar nessa sociedade do disciplinamento, a história da loucura. Ele vai buscando sempre esse caminho, como que os saberes se impõem
na sociedade. Bom, eu acho que está ficando acadêmico demais. Eu também acho. Está ficando acadêmico demais. Eu fico muito, assim, atravessada pelo Foucault por causa da ligação dele também com a psicanálise, com Lacan, e com essa questão da dimensão pastoral, que é quando essa lei é introjetada. Então, hoje, a gente não precisa de mais ninguém para vigiar. A gente mesmo se vigia. Em termos, sei lá, o mundo que nós vivemos é vigiado. Eu acho o contrário. A gente é vigiado, mas eu falo, a gente já não precisa mais dessa vigilância para se manter em estado de alerta o tempo todo. A gente já se sente como num panóptico. Acho que é isso que eu quero dizer. É como se a gente estivesse realmente o tempo todo sendo vigiado sem saber. Entende? Mas será que a gente não quer? Porque eu penso assim, quando a gente fica postando, né? Eu me incluo, postando coisas lá na internet, as outras, o que a gente quer com isso, né? A gente quer que as pessoas vejam, né? Será que a gente não quer ser vigiado, né? Vigiado. Eu fico pensando, por exemplo, né? Aqui ainda nós temos câmera para todo lado, nós estamos sendo filmados o tempo todo. Uhum. Mas em outras sociedades isso é muito mais forte. Na China, por exemplo, desde o momento que você pisa lá, já tem reconhecimento corporal, da fala, e tudo, facial. E onde você estiver naquelas sociedades, eles sabem que você esteve lá naquele momento durante tanto Se foi vacinado. Aí se foi vacinado, tudo. Aí você já me traça, o meu olhar é sempre para a crônica. Aí você já me traz Orson Welles com 1984, né? Total. O grande irmão. O grande irmão tá aí. Uhum. O grande irmão. Eu estou falando aqui da China, mas as grandes capitais europeias, por exemplo. Sobretudo com pós os atentados de 11 de setembro. A ideia do terrorismo das grandes cidades europeias não dão um passo mais sem ser filmado e registrado. Não tem, aliás, eu estou falando de lá, porque lá é mais forte que aqui. Mas aqui o tempo todo também. Toda hora a pessoa pratica um crime, aparece uma câmera que filmou aquele crime. Mas aí fica... É segurança ou é controle? Pois aí é a história, né, do vigiar e punir. Por que a vigilância... Por que se investe tanto na vigilância? Sorri, você está sendo filmado. Porque no momento que nós estamos sendo vigiados, aí a gente não quer praticar as coisas, né? A gente não quer mostrar o que a gente está sendo filmado. A gente não quer ser louco. Não. Quando não tem ninguém olhando, nós somos capazes de fazer coisas que não somos quando tem alguém olhando. Então, essa questão da vigilância é o panóptico. Ou seja, se tem alguém me vigiando, eu tenho que controlar o meu comportamento. Penso eu que hoje nós estamos no auge desse tipo de coisa. O tempo todo, gente. O tempo inteiro. O tempo todo nós estamos sempre... Para eu entrar aqui, provavelmente eu fui filmado aqui nesse espaço onde eu estou agora. Sim. E para chegar aqui, quantas câmeras do Olho Vivo, da BH Trans, me filmaram daqui? Tem até uma discussão sobre policiais usarem câmeras, né? Que agora até o prefeito está fazendo essa proposta e gera uma grande discussão. A letalidade da polícia usando câmeras caiu drasticamente, por exemplo, em São Paulo. Sim. A polícia era mais letal quando não usava câmeras. Ou seja, mata-se mais quando não tem ninguém olhando. Isso. Esse tipo de coisa, por exemplo. E podemos pensar, né? Mas é justo que o policial use... É uma outra discussão, até filosófica. Que tipo de polícia nós queremos na sociedade? Mas o fato é que quando estamos sendo filmados, o comportamento tende a ser mais enquadrado, ou o termo que o Foucault usa, disciplinado. A disciplina de comandar, né, o corpo disciplinado, que, segundo ele, está na lógica da sociedade que nós vivemos. Nós disciplinamos o aluno, nós disciplinamos o adulto, o trabalhador, o prestador de serviço, o tempo todo. O policial com o uso da câmera, o tempo todo. Aí que é a questão da lógica da loucura, né? Ou seja, o louco é aquele difícil de disciplinar, é o aluno rebelde que é expulso da escola, é o profissional que não segue os horários que eu vou demiti-lo. É o policial, por exemplo, que não anda segundo as regras, então eu tenho que pôr uma câmera nele o tempo todo, esse disciplinamento. Aí o louco não tem lugar nessa sociedade. Por isso eu preciso excluí-lo. O que é um dó, né? Porque o louco é interessante. Pois é. Homero, eu tenho muita curiosidade sobre quando que... aí a gente volta um pouquinho, sobre os manicômios mesmo, né? Qual que foi a ideia? Você até falou aí deu o exemplo aí dessa nau, né?
Quando que o manicômio tomou força, ganhou força, e quando ele acabou, como é que foi esse processo aí? Entre ele ser porque isso foi a mudança da psiquiatria também, né? Uma evolução aí da psiquiatria, da psicanálise, eu estou perguntando. Acho que a gente pode falar, então, que o primeiro manicômio teriam sido os leprosários, porque os loucos herdaram os leprosários, né? Depois, muito tempo depois, vem o Hospital Geral. Aí eu considero que o primeiro manicômio é a prisão. Ou seja, é a prisão. Sim. É aquele primeiro lugar que você coloca alguém que tem um comportamento desviante. E daí depois, com o avanço da psiquiatria, desse campo de conhecimento, começou a se separar. O domínio da loucura, né? O domínio da loucura, isso. Porque, pelo saber médico, justamente, você tem uma figura que ela é preparada, e ela estuda, ela é habilitada, ela tem um documento que comprove que ela é pessoa capaz de apontar o dedo e dizer, você é louco. Isso. Você precisa ser trancafiado, às vezes, ou medicado. Isso. Ou você precisa ser medicado. Então, a partir disso aí que a gente estabelece o manicômio propriamente dito. Aí nós estamos falando lá do século XVIII e século XIX. Mas desde antes, a prisão é esse lugar. Mas assim, se pensar a prisão na Idade Média, prisão na Idade Média era só para gente importante, tá? Porque o povo morria mesmo, imediatamente. Matava e pronto. Aí você resolve. Eu quero tirar alguém do convívio social. O que eu faço com ele? Mata. Né? E aí ele já não tá... né? E é uma lógica que está presente até hoje. Tem gente que tem isso na cabeça, que precisaria matar as pessoas. Precisamos matar as pessoas. Sim, pessoa boa, pessoa morta. Bom, enfim, tem isso até hoje. E também a lógica manicomial. Essa lógica manicomial, ela passa a aprisionar aquele que pensa diferente e ela passa a definir quem é louco e quem não é nessa sociedade. O não louco ele tem um lugar, o louco tem outro. Aí o que é louco, aí pode variar demais. As histórias que nós temos dos hospícios em Minas Gerais, Barbacena, aí tem o livro do Irã Firmino, né, sobre os porões da loucura, o Holocausto Brasileiro, o Holocausto Brasileiro de Daniel Arbex, exatamente. E os filmes derivados, o Aves Raton fez baseado nisso, e depois o documentário baseado no livro da Daniela Arbex também, mostra o quê? O que era louco? A menina que transava com o namorado antes do casamento. Ou no caso do bicho de 7 cabeças, né? O pai encontra um baseado na jaqueta do menino e trancafia ele no hospício. Se você pensar que isso é tão recente, né? Isso é tão próximo da gente, muito né? próximo. Então, assim, quem é que define isso? Quem é que dá o diagnóstico? Né? Esse louco. Isso é do campo do saber. Claro, né, gente? Que tem muito louco mesmo e tem muita gente que era tido como louco. Essa lógica, ela passa a ser combatida a partir, aí, muito recentemente, a partir dessa luta antimanicomial. O Austragésio Carrano, né, que vai assumir essa... Que é o menino do bicho de 7 cabeças, vai tomar a frente disso aí e começa toda essa disputa muito do campo da psicologia, em contraposição ao campo da psiquiatria. Sim. De que, não, que o manicômio é uma vergonha na sociedade como a nossa de ter um espaço como esse. Para ser um depósito de pessoas, um lugar para eu julgar a pessoa lá, esquecer que ela existe. Tirar aquela pessoa do convívio social, do olhar dos outros. A lógica do vigiar, né? Ou seja, eu tiro essa pessoa... Ela não da existe, frente não vai me dar outros. problema. E um objeto, né, que é usado para estudos, corpos sendo vendidos. Aí de tudo que a gente puder imaginar. É isso aí, né? O caso de Barbacena mesmo, eu não vou lembrar os nomes, mas vem um médico europeu, né? Chega Basaglia, né? Italiano chega aqui e fala, olha, isso aqui é pior do que os campos de concentração nazista. Basaglia. Não à toa tem um nome, né, do Holocausto. Isso. Falou, olha, isso aqui é pior do que campos de concentração nazista. Aí as pessoas começam a assustar, né? Falou, que isso, né? O que nós estamos fazendo aqui? É uma vergonha ter isso na nossa sociedade. Começa esse movimento antimanicomial. E eu diria também que esse movimento ele tem a ver com outro momento da nossa sociedade também, que é essa sociedade que, como eu disse, né, que começa essa modernidade tardia, avançada, hipermodernidade, que tem a ver com esse movimento do pós-guerra, que se abriu na contracultura, em outras formas de olhar para a sociedade, para as relações humanas, para outros campos de saber, que não apenas o campo médico, da psiquiatria, que não, outras pessoas começam a olhar sobre isso.
Se você olhar a contracultura nos anos 60, né, essa geração que cresce no pós-guerra, a loucura toma um outro estágio. Você fala do Freud falando das substâncias tóxicas, né? Você pensa, essa geração da contracultura dos anos 60, 70, era isso, né? LSD, maconha e tal. Aí surge um monte de coisa, movimento gay, movimento feminista, que vão brotar disso aí. O rock and roll, essa contestação toda, deixar o cabelo crescer, parar de tomar banho, roupas coloridas, comprar uma Kombi, bicho, ir pra cachoeira, né, com a turma, esse tipo de coisa. Aí começa a mudar essa história. E também, nessa sociedade contemporânea que nós vivemos, a loucura passa a ter esse outro lado, que eu comecei falando aqui, que tem a ver com a identidade. Sim. Passa, certa loucura passa a ser até ter um lugar de admiração nessa sociedade. Os ídolos, né, lá do Cazuza, que morreu de overdose, os grandes ídolos que nós podemos pensar no show business, na cultura pop, todos eles são carregados dessa loucura. Qualquer um que a gente pensar aqui, o Michael Jackson, a Madonna, o Basquiat, o Salvador Dalí, né, nas vanguardas artísticas. Olha como que essas figuras começam a aparecer nessa cultura pop. A loucura passa a ter um outro lugar. Homero, isso é muito marcante no século XX, né? E no século XXI? A gente carrega ainda? Ou está havendo algum movimento de mudança na lida mesmo, né, com a loucura? Quando pensamos em história, né, a gente nunca pensa de uma forma linear, porque não é uma linha reta da coisa. O negócio é cheio de altos e baixos, movimentos que são mais conservadores, outros momentos são mais revolucionários. Isso está presente na história o tempo todo. Dialética mesmo. Né? O tempo todo são altos e baixos aqui, não é uma linha reta. Então, quando nós pensamos isso, todo esse pensamento manicomial, todo esse pensamento do aprisionamento, da morte, tem uma visão muito conservadora em relação à loucura, está presente, está vivo no mundo que nós vivemos e nunca acabou. É provável que a gente saia daqui e tem um monte de gente que tem essa lógica manicomial. Não, tem que extrair mesmo, tem que tirar mesmo essa pessoa do convívio. Ao mesmo tempo, tem um outro lado que está olhando para isso tudo de uma forma mais branda. Pensa, não, nós temos que incorporar essas pessoas na sociedade. A loucura não é algo tão ruim assim. Todo mundo tem uma pequena loucura, essas coisas. Olha a Lady Gaga. Né? Olha a Lady Gaga. Quais são os limites da loucura? Olha essas pessoas que nós admiramos, assim, como são interessantes essas figuras. Aí nós começamos... Tem esse outro lado também que olha para isso de uma forma diferente. Penso eu que hoje as duas formas estão convivendo aqui nesse mundo que nós vivemos. Tem os caretas, conservadores, que vão olhar para a loucura e falar, olha, nós precisamos cuidar disso, o manicômio precisa existir sim. Você já viu uma pessoa em surto na sua casa? E se você fosse um parente seu em surto violento na sua casa? E aquele menino que estava lá no Santo Antônio, que pegou um morador de rua, esquartejou e colocou a cabeça do cara, não foi achado até hoje, que jogou no lixo e não sabe para onde foi a cabeça. Os pedaços estavam na geladeira da casa do menino. Como é que você faz com uma situação dessa? Então, você já viu uma pessoa em surto? Você já enfrentou a loucura para você falar isso? Porque é legal, quando nós estamos aqui no podcast, eu estou aqui falando, não, o louco é legal. Né, o louco é legal, mas que louco que é esse legal? A questão da medicação, né, por exemplo, também não. O louco ele precisa ser medicado o tempo todo. Então, assim, o tempo todo, se ele está medicado, ele está bem, ele está disciplinado, ele tem esse lugar na sociedade. É bom fazer essa separação, né? Essa marcação, né? Não é fácil lidar com esse tema. Não era fácil e não é fácil hoje lidar com isso. Então, são correntes de pensamento. Há casos e casos. Nós não podemos definir a loucura para tudo, em todos os casos, de todos os jeitos. Mas nós não queremos ver um jovem num hospício por causa que o pai achou um baseado, ou por causa da menina transou com o namorado. Claro. Esse tipo de coisa não tem lugar. Ou um que seja dócil, pacífico, uma pessoa, um ser humano sendo tratado como bicho, porque ele não é um sujeito normal. Isso não cabe numa sociedade como a nossa. Sim. Mas nós vivemos uma sociedade também que tem um verdadeiro pânico da violência, ou de que alguém possa ser violento, colocar a vida em risco, esse tipo de coisa. E essa colar, né, o louco na periculosidade é muito complicado. Né?
Não necessariamente é louco. Estigmatizar ele, Eu né? gosto demais de um programa daqui de Minas, né, que é o Pai PJ, que é o Programa de Assistência Integral ao Paciente Jurídico, que então seria esse louco, esse paciente jurídico, essa pessoa em sofrimento mental que comete algum tipo de crime, mas hoje aqui na Justiça Mineira ele recebe um outro tratamento também, que não adianta, ele não vai ser penalizado da mesma forma que nós, até por uma questão jurídica, né, que a gente sabe, mas ele não vai também para um hospital psiquiátrico, vai caso a caso ser tratado ali. Né? O que eu posso fazer por esse sujeito, por essa pessoa, qual que é a rede de apoio que ele tem, quais são as necessidades específicas, é fantástico. Então, acho que isso é muito legal de levantar, assim, que tem formas de tratar. A gente está falando aqui de diversos tipos de loucura, dessa loucura que a gente sair um pouco também desse enquadramento em que a gente tem se colocado muito também, nessa vigilância que enlouquece, porque a caixa vai ficando tão pequenininha que realmente não está cabendo ninguém ali dentro. Cada vez mais a gente está em nichos, em guetos tão específicos. A questão da violência, né? Tem tanta gente tida como que é muito violenta, tão violenta ou até mais violenta. Isso. Que nós não poderíamos falar, é louco, é violento, né? Claro que não. Claro. E, ao mesmo tempo, também, nós vivemos uma sociedade, aí é um ponto que a Rebeca toca agora, que é uma sociedade também enlouquecedora. Quem não tem problema com ansiedade da sociedade que nós vivemos? Sei lá, eu sou super ansioso na vida, tenho problema de sono quando eu estou esperando alguma coisa acontecer na vida. Sofro com isso. Quem na nossa sociedade não tem esse tipo de problema? O mal do século, né? A depressão, ou a ansiedade, pânico e tudo isso que é gerado hoje. Pelo modo de vida que nós vivemos. Nós vivemos uma sociedade que nos cobra de uma forma cruel, ou seja, eu preciso ser competente, preciso ganhar dinheiro, preciso fazer academia, preciso fazer um monte de coisa, tem que ser um bom pai, tem que ser um bom filho. Sua melhor versão. Tem que cuidar de tudo o tempo todo. Atender a muita coisa, né? A muita gente. O tempo todo é uma pressão muito grande e eu tenho que lidar comigo mesmo. Além disso tudo, eu ainda tenho que lidar com os meus fantasmas. E não pode angustiar. Não pode angustiar. Então, esse é o paciente que está também no psiquiatra hoje, que não é só o da psicose. Por isso que ele vai muito louco da psiquiatria, hoje vai muito além da e a sociedade, eu falei da medicação aqui, né? Se impor medicação a outra. E o tanto que nós buscamos. Exatamente. Tem um bloco de carnaval em Belo Horizonte que chama Quem Ri por Último, Rivotril. Esse tipo de coisa, assim. Porque tem isso também. Tanto que nós buscamos essa medicação. Nossa, eu estou ansioso, eu preciso tomar um remédio. Eu preciso não pode tomar lidar com a coisa. angústia. Hoje a gente não pode ser frustrado, não consegue lidar com a angústia. Eu quero uma pílula de felicidade, eu quero uma pílula para emagrecer, eu quero uma pílula para suportar a vida, eu quero uma pílula para suportar a mim mesmo, e quero tomar álcool e tudo que eu puder, né? Tudo ao mesmo tempo agora, né? Para dar conta de suportar isso tudo. Nós vivemos numa sociedade que é enlouquecedora também. A gente precisa questionar isso e a gente está aqui para conversar sobre isso. Como eu falei, né, isso vai dar pano para manga, essa conversa. A gente já precisa finalizar, eu acho. Uma pena. Eu falei passa que eu muito falo depressa. Muito. Não me dá a corda. Então, que a gente já te muito. convida para voltar já. Tá Por bom, favor, tem aceito. muito assunto aí para a gente falar volto. de arte, para a gente falar de filosofia. De sociologia. Se de quiser política. entrar nessa questão da loucura aqui no campo da arte, já pensou? Já, não. Falando aqui de Van Gogh, Picasso, Salvador Dalí, Caravaggio. Nossa... Não falta assunto. Não tinha um normal nessa história. Leonardo da Vinci, Michelangelo, não tem um normal nesse. O artista que foi normal, eu falei, não era muito bom, não. Até hoje. até hoje, né? Freud escreveu também sobre Leonardo da Vinci, então vamos começar. Se a gente quisesse pensar também na história do rock and roll, né? Como que surge isso? O cara que vende a alma pro diabo. Como que surge, assim, o Elvis, os Beatles, os Stones. Depois vou querer saber. O Pink Floyd, né? Gente, eu falei com vocês, não tinha ninguém melhor para começar. Está aqui garantido o sucesso desse podcast, porque tem assunto demais para a gente falar. Então, eu te agradeço demais, Homero. Eu que agradeço a oportunidade bacana. de poder fazer essa falação na cabeça das pessoas. Delícia, bom demais. A gente está aqui para isso, né? Falar, tá aí a psicanálise, que é a cura através da fala, né? Isso aqui não é terapia, mas é um espaço terapêutico, sem dúvida, né? Eu Pessoas também agradeço. De volta de uma mesa. Muito sucesso aí, viu? No podcast. Voltarei.
Opa, e agradeço tá. também, Homero, para tirar aqui as dúvidas de uma leiga no assunto, que tem muito interesse, né? E Ah, que traz aqui uma voz social, porque às vezes Mas o isso que senso é comum bacana. também precisa da gente explicar melhor, né? Também estou aprendendo também. O aprendizado não para, não. A gente troca ainda ideias bem. e vamos crescendo juntos. Isso aí. Então é isso. Bora lá, até o próximo programa. Obrigada, gente. Boa tarde. Tchau.